O que define o seu futuro não é o que aconteceu com você, é como você sente do que aconteceu com você. Muitas vezes esse sentimento obsessivo que vem até a nossa memória, ele traz um sentimento de arrependimento. O arrependimento, ele é uma dor muito profunda e ele pode destruir tanto o teu presente quanto o teu futuro. O que está lá atrás, você não pode mudar, certo? O fato lá atrás, ele está lá atrás. O que você pode fazer? Você pode olhar para esse fato lá atrás e sentir diferente. Essa é a grande diferença. Porque muitas pessoas ficam presas nesse ciclo vicioso de achar que já está velha, que perdeu muito tempo, que não conseguiu o sucesso que ela deseja, porque não fez correto lá atrás. Então eu tenho um exemplo muito bom, que é de uma amiga minha, que ela se apaixonou por um homem por 10 anos. 10 anos apaixonada. Então ela parou a faculdade dela, ela não ia trabalhar, isso foi de 18 aos 28 anos. Ela ainda morava com os pais, ela deixou os amigos, ela se anulou para ficar vivendo aquele amor. E aí, hoje, ela olhando para o fato, ela se arrepende muito desses 10 anos. E eu vejo que esse sentimento começa muito na nossa infância. Muitas vezes os nossos pais desejam coisas que não são para a gente. Então, por exemplo, aquele menino que decide obedecer o pai e seguir o projeto de vida que o pai quer, ele, por exemplo, ele gosta de aviões e de repente o pai quer que ele seja médico. E aí ele vai e satisfaz o desejo do pai, mas aí ele perdeu a identidade dele. Ou aquela mãe que diz que investiu muito tempo em você, que o investimento dela de atenção é muito forte e que você é uma pessoa ingrata. E que você nunca consegue satisfazer todas as necessidades daquela mãe. Então, esses sentimentos que nós temos na infância, como se o amor fosse um sacrifício, né? O filho tem que deixar de seguir a profissão dele de aviador porque ele tem que ser médico, ou seja, eu tenho que fazer um sacrifício para ter o amor do meu pai. Ou aquela filha que deixa de dar atenção para si mesmo e tem que dar uma super atenção para a mãe, porque a mãe nunca está satisfeita. Então, assim, eu tenho que deixar a minha vida para satisfazer a minha mãe. Então, essa ideia de que o amor tem que ser pago com sacrifício leva a gente a situações ruins, a situações que a gente pode se arrepender no futuro. Por quê? Você vai chegar lá na frente e vai dizer o seguinte: cara, eu não escolhi por mim, eu escolhi pelos outros, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu marido. E tem uma história muito boa de uma amiga minha, que é outra amiga minha também, que nós estávamos num plantão, conversando sobre a vida e tudo. E ela disse assim: Letícia, eu larguei o meu emprego público, onde eu tinha estabilidade, um salário muito alto, para seguir. Na época ele era meu namorado e ele tinha que viajar para outro lugar. Eu larguei o meu emprego público e segui ele. E quando eu cheguei lá, ele me traiu com uma mulher e me abandonou. Eu não tinha nem dinheiro para voltar para casa e nem um emprego, né? Não tinha nem para onde voltar. E eu me reconstruí, voltei para minha cidade, me reconstruí. E hoje eu estou trabalhando como vendedora. E é uma vida muito incerta. Então, toda vez que eu penso nisso, eu tenho meu arrependimento. E não é um sentimento de... É como se a pessoa tivesse se abandonado. E esse é o peso do arrependimento. Não foi outra pessoa que fez isso com você.
foi você mesmo achando que estava vivendo a melhor coisa da sua vida, os melhores momentos da sua vida, abriu mão de um projeto profissional, de atenção para a família, de fazer uma viagem com os amigos. Então isso pesa muito quando a gente olha para trás, como se a gente não pudesse mudar o passado. E, na verdade, nós podemos mudar o passado agora, porque é justamente como você sente ele, é justamente como você olha para trás. Eu vejo o seguinte, que quando a gente tem um arrependimento e esse sentimento não sai da nossa cabeça, que ele quer estar todo o tempo vindo, pensando, sentindo, e você não chegou no nível de maturidade que chegou, de experiências novas que você teve, de novos aprendizados, sem erro. Ninguém aprende acertando, a gente só aprende errando. Então, a gente só passa de um nível para outro, de uma série para outra, depois que a gente faz todo aquelas lições, todas aquelas tarefas do nível que a gente está. Então a gente não sabe como é que vai estar daqui a 10 anos, mas a gente sabe que a gente quer estar num bom lugar há 10 anos, vamos dizer assim. Então, quando você olha para trás e não traz esse sentimento de ressignificar, você fica preso àquilo. Para a gente aprofundar mais um pouquinho como esse sentimento ele pesa, imagina você tendo uma mala. E nessa mala você vai colocando pedras. Essas pedras são o quê? A pedra da sua carência você vai colocando nessa mala. A pedra da sua insegurança. A pedra da sua falta de coragem. A pedra do seu sentimento de abandono. A pedra do seu sentimento de baixa autoestima. Então, essa mala que você carrega de estar abrindo mão para receber um amor, ela é muito pesada. E no caminho da vida, no seu caminho, quando a gente vai caminhando, a gente percebe em algum momento, como numa ruptura, em que alguém te abandona e que você se vê com todo aquele peso daquela mala e você fala assim, cara, sou eu que sou responsável por ter construído isso tudo. Sou eu que sou responsável. Imagina, não é ninguém, não existe um inimigo. A culpa não é no inimigo. E esse é o estalo de consciência do arrependimento. A pessoa ela só se arrepende quando ela tem esse estalo de que foi ela responsável. Não foi a outra pessoa. Foi ela que foi colocando pedras dentro dessa mala. E que quando ela resolve deixar essa mala na sarjeta, na beira do caminho, ela fica mais leve. Mas ela só consegue isso se ela tiver autoconhecimento, se ela tiver uma autorreflexão, se ela conseguir enxergar a responsável por tudo isso. Senão, a pessoa passa a vida inteira procurando culpados, procurando inimigos. E percebe que o nosso maior inimigo muitas vezes somos nós, pelas nossas próprias decisões. E como é que você pode amenizar isso? O que você pode fazer? É justamente sentir diferente. Sentir que você, naquele momento, teve que tomar aquelas decisões. Sentir que você, naquele momento, era uma pessoa super carente. Sentir que, naquele momento, você só conseguia doar amor através do sacrifício. Entender o seu nível de maturidade daquele momento. Porque aquele está lá atrás, aquele eu seu, ele ficou lá atrás. E quando você olha para ele, como você sente que ele é agora, que é diferente. Você não é mais aquela pessoa. Como é que você pode se curar? Como é que você pode resolver esse problema do arrependimento? Da culpa de se arrepender. Primeira coisa que a gente já falou é sentir diferente. Eu posso sentir diferente do que aconteceu comigo no passado. E veja,
Se você conseguiu construir 10 anos investindo numa pessoa, achando, perdendo tempo, você pode se construir agora como uma nova pessoa. Quantas pessoas vivem décadas se condenando? Quantas pessoas vivem criando muros para se defender, se condenando por aquele passado? E aí ela percebe que na hora que ela se fecha, ela também deixa de amar outras pessoas e de ser amada. Então ela passa muito tempo se protegendo, criando muros, sem viver uma vida verdadeira. E a cura está não em rejeitar o seu passado ou esquecer o seu passado. A cura está em você integrar ao seu passado quem você é, se integrar com o seu passado, ou seja, fazer dele parte de você. Aí está a cura. Ou seja, se você demorou muito tempo construindo aquilo tudo, investindo naquilo tudo, agora você também tem o poder de construir uma nova pessoa. Eu gosto muito da ideia de ferida. Uma ferida, quando ela seca e ela faz a cicatriz, o que acontece? Ela fica mais sensível. Então, quando você é uma pessoa mais sensível, você sente mais, porque você passou por um trauma, por uma ferida exposta. E olhar para o sentimento, olhar para você atrás, não é deixar essa ferida aberta, sangrando emoções, chorando com dor, sofrendo. Não, é olhar para essa ferida, vê-la como uma cicatriz sensível. Você se tornou uma pessoa melhor, você se tornou sensível. Você tem história para contar, você tem experiência acumulada. Daqui por diante, você vai saber que você não pode se abandonar. O problema não foi amar demais, foi se abandonar demais. O problema não foi confiar demais, foi se amar de menos. Eu tenho certeza que depois que você tem experiências negativas, você começa a ficar cada vez mais forte. Por quê? Agora você não silencia mais desconforto, você já conhece os sinais. Você, quando alguém causa mal-estar em você, você vai lá e pensa, isso está me causando um mal-estar. Esse é a dádiva do autoconhecimento. É você pegar as suas experiências passadas e usar já no presente. Com a experiência a gente vai aprendendo que amor não é ansiedade, amor não é carência. Você vai saber diferenciar controle de cuidado. Quando alguém é um controlador ou ele está realmente preocupado em cuidar de mim. A experiência mostra isso pra gente. Você vai ser uma pessoa agora renovada, experiente, cheia de histórias, porque você está cheia de cicatrizes. Não existe ninguém forte sem cicatrizes. Porque se você odiar quem você foi, você ainda está preso no seu passado. Entende? Quando você olha para trás e se odeia, eu me odeio, eu perdi tempo, você ainda está preso naquela versão do passado. Você está olhando uma pessoa que nem existe mais. Quando a gente está forte, quando a gente está sábio, quando a gente está maduro, a gente olha para trás e não se odeia. A gente olha para trás e se ama. E quando você percebe isso, que você pode sentir diferente com relação ao seu passado, que você pode construir tudo que você construiu no passado, você descobre que tem uma chave dentro do seu bolso. E essa chave sempre esteve lá com você. Daí você pode permitir que o seu eu do passado, ele pode morrer, mas ele não vai te levar junto. Aquelas pedras que você colocou dentro da mala, você vai tirar essa pedra e vai colocar ela para você subir um degrau da evolução. Essas pedras, elas vão servir para você subir cada vez mais e evoluir. Lembra,
É a tua interpretação, é a tua visão. É isso que vai mudar tudo. É como você enxerga o passado. É como você enxerga o passado que muda tudo. E se você sente diferente, você já mudou tudo.